Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já presenciou alguém dando um sorriso falso? É uma coisa que assim que nós vemos, logo fica claro para nós de que por algum motivo desconhecido, essa determinada pessoa não está feliz realmente. Mas por algum outro motivo que também desconhecemos, ela quer fazer com que acreditem que ela está feliz. E o que acontece quando nos deparamos com um sorriso falso? Nós já ficamos meio desconfiados. Pensamos que talvez estejamos sendo enganados ou que essa pessoa está zombando de nós. E por isso preferimos uma cara brava verdadeira do que um sorriso falso lançado a nós. Mas eu descobri uma coisa recentemente, que é a importância do sorriso em nossa vida. E eu não estou dizendo especificamente daquele sorriso espontâneo, aquele que surge após ouvirmos uma piada, ou quando avistamos alguém que amamos muito, enquanto damos um passeio em algum lugar. Eu estou falando unicamente do sorriso, seja ele qual for. É cientificamente comprovado que quando você sorri e contrai os músculos faciais associados ao riso, isso pode desencadear uma série de reações fisiológicas positivas no organismo. Quando sorrimos, nosso cérebro libera endorfinas, que são neurotransmissores conhecidos por seu papel na promoção de sentimentos de prazer e bem-estar. Essas endorfinas podem gerar uma sensação de felicidade e relaxamento, contribuindo para um estado de espírito mais positivo. Além disso, sorrir também pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. A contração dos músculos faciais ao sorrir envia um sinal ao cérebro de que você está se sentindo bem, o que pode ajudar a diminuir a resposta ao estresse. Estudos científicos têm mostrado que sorrir, mesmo quando não estamos necessariamente felizes, pode ter efeitos positivos no humor e no bem-estar geral. Além disso, sorrir é contagioso e pode gerar uma resposta positiva nas pessoas ao seu redor, contribuindo para interações sociais mais agradáveis. Então, às vezes, nem se trata de darmos um sorriso falso para alguém, mas sim se trata de criarmos, ou no caso, mudarmos a nossa mentalidade a partir de algo externo, a partir do nosso sorriso. E isso pode ser feito de um jeito mais simples do que você pensa. Ao invés de esperar estímulos naturais e externos para sorrir, comece a verificar a sua expressão, sempre que você se lembrar disso. Repare se o seu maxilar está travado e imediatamente o destrave e o deixe relaxado. Veja também se a sua testa e sobrancelha estão franzidas, sem nenhum motivo aparente, e substitua essa expressão séria por uma mais leve. Veja bem, é comprovado que isso já começa a fazer efeito em seu humor, ou seja, algo externo influencia totalmente o seu interior. Ao reparar em como o seu exterior interfere em seu interior, você pode começar a procurar maneiras de se sentir mais leve, mais bem-humorado e menos tensionado. O que acontece conosco é que, muitas vezes, nós nos esquecemos de sorrir. Ou melhor dizendo, nós não nos permitimos sorrir.
E ao invés de aproveitarmos aquilo que está bem diante de nós, preferimos manter a nossa expressão fechada e não damos o braço a torcer para nada de bom que acontece em nossa vida. Você já reparou em como algumas pessoas sempre estão reclamando quando as coisas não estão do jeito que elas queriam? Mas você também já reparou que essas mesmas pessoas, mesmo quando tudo está bem, e mesmo que elas estejam vivendo o melhor momento da vida delas, ainda assim elas continuam com uma expressão severa e continuam a reclamar, mesmo que seja em um tom de brincadeira? A verdade é que algumas pessoas lutam contra a felicidade e lutam contra o sorriso. Essa resistência à felicidade pode ser o reflexo de experiências passadas, medos, inseguranças ou simplesmente o hábito de se concentrar nas coisas negativas da vida. No entanto, ao optar por não sorrir e não permitir a entrada da alegria em suas vidas, essas pessoas estão perdendo a chance de vivenciar momentos de plenitude e bem-estar. É importante compreender que sorrir não significa ignorar os desafios ou negar a existência de problemas. O sorriso não é uma máscara para esconder a realidade, mas sim uma forma de encará-la de maneira mais positiva. Quando sorrimos, estamos fortalecendo nossa resiliência emocional e abrindo espaço para encontrar soluções, mesmo diante das dificuldades. O sorriso não apaga os problemas, mas nos capacita a lidar com eles de maneira mais equilibrada e otimista. Além disso, ao sorrir, transmitimos uma mensagem positiva aos outros ao nosso redor. O sorriso é uma linguagem universal, que pode criar conexões e estabelecer um ambiente mais acolhedor e amigável. Muitas vezes, um simples sorriso pode fazer a diferença na vida de alguém, levando conforto, encorajamento e alegria. Portanto, ao invés de lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso, é importante praticar a gratidão e abrir-se para as pequenas alegrias do dia a dia. Cultivar o hábito de sorrir, mesmo nos momentos mais desafiadores, pode transformar a nossa perspectiva e permitir que vivamos uma vida mais plena e satisfatória. Não precisamos esperar que algo extraordinário aconteça para sorrir. Podemos escolher sorrir a qualquer momento. Então, da próxima vez que se pegar com a expressão séria ou reclamando sem motivo, faça um esforço consciente para mudar isso. Sorria para si mesmo e para os outros. Lembre-se de que o sorriso é um presente que você pode dar a si mesmo e àqueles que te cercam. Permita-se ser feliz e espalhar alegria pelo mundo. Não precisamos lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso. Ao contrário, devemos abraçar a oportunidade de sorrir e permitir que a alegria faça parte de nossas vidas. Um simples sorriso pode ter um impacto profundo em nosso bem-estar físico e emocional, além de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Então, não tenha medo de sorrir e descubra o poder transformador que esse simples gesto pode ter na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Entenda e lide com a sua ansiedade. Quando estamos sentindo algum tipo de dor, por exemplo, quando fraturamos e quebramos alguma parte do nosso corpo, ouvir a frase "você não é o único que já sentiu essa dor antes" não adianta muito, pois isso não faz com que a dor seja aliviada ou com que ela pare.
Só que é reconfortante alguém que já passou por esse mesmo tipo de dor nos dizer: eu sei que está doendo agora, mas isso vai passar. Veja só, eu já passei por isso e sobrevivi. Dito isso, entenda o seguinte: você não está sozinho. E não precisa achar que você luta só na batalha contra a ansiedade. Nós vamos conseguir vencer, pois outros ao nosso redor que passam pela mesma luta têm conseguido e avançado. Podemos nos inspirar nessas pessoas e avançar, até que um dia, quem sabe, serviremos de exemplos para outros guerreiros na batalha contra a ansiedade. Seja um membro do nosso canal e ajude esse projeto a crescer. Por R$ 2,99 você se torna um apoiador e tem acesso a benefícios exclusivos. E por R$ 7,99 você se torna um apoiador premium e recebe esses mesmos benefícios e ainda ganha acesso a vídeos exclusivos que serão postados semanalmente. O link para se tornar um apoiador vai estar na descrição e nos comentários desse vídeo. Certa vez, enquanto eu assistia a um documentário, eu ouvi o relato de uma garota que enfrenta problemas com a ansiedade. Quando criança, ela tinha medo de trovões e relâmpagos, e esse medo se manifestava em momentos de grande tempestade. Infelizmente, ela morava em um local onde havia chuvas intensas com frequência, e por isso a sua mãe decidiu fazer algo para ajudá-la. A mãe dela a presenteou com um livro, cujo nome eu não me lembro muito bem, mas era algo do tipo: tudo o que você precisa saber sobre raios e trovões. A mãe dela a aconselhou da seguinte maneira: nós só tememos aquilo que não conhecemos. Por isso, quanto mais você souber sobre o que te amedronta, menos medo você terá. Essa história nos traz uma lição muito valiosa quando se trata de lidar com a ansiedade. Assim como o medo dos trovões e relâmpagos diminuiu à medida que a garota aprendeu mais sobre eles, nós também podemos diminuir a intensidade da nossa ansiedade, ao entendermos melhor o que a causa e como ela afeta os nossos pensamentos e as nossas emoções. A ansiedade muitas vezes surge logo após o nosso contato com algumas pessoas, pois de alguma forma, algumas relações fazem com que a gente se compare e se diminua. E infelizmente, algumas pessoas causam isso em nós, sem nem ter essa intenção. A ansiedade às vezes surge após termos um acesso de raiva e acabarmos falando ou agindo de maneira explosiva, nos causando uma instantânea frustração, principalmente quando agimos ou falamos dessa forma com aqueles que mais amamos. Existe também momentos em que a nossa ansiedade surge pela preocupação com o nosso futuro, assim também como ela surge com a nossa preocupação com o passado. Enfim, eu citei alguns exemplos de situações que podem nos causar ansiedade, com o intuito de que você possa se identificar com algumas delas, ou quem sabe, que você possa refletir um pouco e descobrir por si próprio qual a causa da sua ansiedade. Esses momentos de autorreflexão são de extrema importância para aqueles que estão buscando maneiras de enfrentar da melhor forma possível a ansiedade. Quando nós refletimos, mas aqui eu falo de uma verdadeira reflexão, aquela que tiramos um tempo para pensar mesmo, sabe? Em silêncio ou com o máximo de silêncio que conseguimos. Não aquele tipo de reflexão que surge enquanto conversamos com nossos amigos ou aquelas frases reflexivas e inspiradoras que lemos nas redes sociais.
quando nós refletimos de verdade, nós permitimos que o nosso interior seja iluminado com a luz do autoconhecimento. E esse é o primeiro grande passo para entendermos melhor a causa da nossa ansiedade. E a partir daí, podermos lidar com ela. À medida que exploramos mais profundamente os nossos padrões de pensamento e comportamento, começamos a identificar gatilhos específicos que desencadeiam a ansiedade em nossas vidas. Ao entender esses gatilhos, ganhamos a capacidade de antecipar e, consequentemente, elaborar melhor nossas reações. Isso não significa que a ansiedade vai desaparecer completamente, mas sim que estaremos mais bem equipados para enfrentá-la quando ela surgir. E a vida é feita disso, de progresso, de crescimento, de uma longa caminhada, que apesar de extensa, só pode ser feita de um único jeito, que é dando um passo de cada vez. Não viva reagindo com raiva. Vamos ser honestos, é bem mais fácil agir com raiva. É bem mais simples viver sempre no limite da paciência e sempre responder de forma agressiva a qualquer situação conflitante. Afinal, para isso, a gente nem precisa pensar muito. Só precisa deixar o piloto automático ligado. Porque o nosso jeito normal é esse mesmo, estressado, cheio de raiva e impaciente. No entanto, a gente nunca se sente bem depois de um momento de explosão, não é mesmo? Principalmente quando a gente explode com alguém que a gente ama e que também nos ama. Por isso, agir com paciência, pensar 2 vezes antes de falar e se avaliar constantemente é a melhor forma de viver. Porque faz bem para quem está por perto da gente e para nós mesmos. A raiva é o primeiro impulso que vem para a gente na maioria das situações. Nós fomos ensinados a agir desse jeito. E não foi de um jeito claro. Ou seja, ninguém chegou para nós, quando nós éramos crianças, e disse: seja uma pessoa raivosa e impulsiva. Mas convivendo com outras pessoas, nós aprendemos a agir dessa maneira. E isso é tão comum para todo mundo que, se você fizer um teste simples no seu dia a dia, você vai perceber. Por exemplo, tenta chegar em um lugar com pessoas que não se conhecem, por exemplo, uma fila ou um ponto de ônibus, e elogie alguma coisa, do tipo: nossa, que árvore bonita ali do outro lado da rua. Ou, olha como esse dia está bonito. E espera por algum comentário positivo. O que vai acontecer logo depois? Vai ficar um silêncio constrangedor. Agora, tente reclamar de alguma coisa, de qualquer coisa, do preço da passagem, do clima, reclamar de ter acordado cedo demais ou de ter acordado tarde demais, enfim, qualquer reclamação. Pode ter certeza que vai começar uma conversa. Você entende? O mau humor é fácil de acessar, assim como a raiva. O difícil mesmo é encontrar a alegria, o bom humor e a sabedoria quando surge uma situação conflitante no nosso caminho. Nós precisamos fazer um esforço extra para não responder com um comentário chato ou um olhar de desprezo na mesma moeda e agir de um jeito completamente diferente do que fizeram com a gente, interrompendo assim um ciclo que só Deus sabe quanto tempo poderia durar se a gente seguisse nele. A raiva é como um amigo antigo que sempre aparece sem ser convidado, pronto para assumir o controle quando a gente menos espera. Essa reação rápida
pode até nos aliviar momentaneamente, mas no final das contas deixa um gosto amargo de arrependimento e cansaço emocional. Muitas vezes a gente nem considera a opção de escolher uma resposta mais pensada, uma atitude que poderia desarmar situações tensas e evitar estragos irreversíveis nos nossos relacionamentos. Imagine você numa situação em que está lidando com um problema no trabalho. A primeira reação pode ser culpar os outros, ressaltando as falhas e as fraquezas deles. Isso parece normal, não é? Só que, se a gente parar para pensar, agir com raiva só vai piorar o conflito e criar um ambiente hostil. Em vez disso, que tal dar um passo atrás? Respirar fundo e considerar o ponto de vista do outro lado. Pode ser que tenha razões que você não conheça ou fatores externos que influenciaram a situação. Ao agir com paciência e empatia, você não só resolve o problema de forma mais eficaz, como também fortalece os laços com seus colegas. É verdade que reprimir a raiva não é a solução, porque isso pode levar a uma explosão ainda maior depois. No entanto, encontrar maneiras saudáveis de lidar com a raiva é crucial. Uma abordagem inteligente é permitir-se sentir a emoção, mas não agir imediatamente. Dá a você mesmo um momento para processar seus sentimentos antes de responder. Pode ser dar um passeio, meditar ou apenas contar até 10. Esse intervalo rápido muitas vezes é suficiente para evitar que a raiva o domine e permitir que você responda de um jeito mais equilibrado. Também é importante reconhecer que, muitas vezes, a raiva esconde outras emoções mais profundas, como tristeza, frustração ou medo. Explorar essas emoções que estão por baixo pode te ajudar a entender melhor por que você está reagindo de certa maneira e permitir uma abordagem mais compreensiva consigo mesmo e com os outros. Portanto, da próxima vez que a raiva aparecer, lembre-se que você tem o poder de escolher como responder. É um exercício constante de autoconsciência e autodisciplina, mas os resultados são valiosos. Vão além de somente evitar um conflito. Agindo com paciência e com empatia, você se torna um agente de transformação, quebrando o ciclo de impulsos negativos e criando um ambiente de respeito, compreensão e crescimento mútuo. E lembre-se, cada momento de escolha é uma chance de caminhar rumo a uma vida mais harmoniosa e a relações mais saudáveis. Você vai experimentar um novo tempo em sua vida. Em breve. Eu não digo isso como se soubesse que isso vai acontecer. Afinal de contas, eu e você nem nos conhecemos e apenas estamos ligados por esse simples vídeo que você está vendo agora. Eu digo isso porque sei que você se conhece e sei que você tem procurado se conhecer cada vez mais e reavaliar os seus atos, pensamentos, falas e intenções. Não pare de avançar nessa sua jornada de crescimento, amadurecimento e progresso interior. Pois quem sabe, dando um passo de cada vez, onde você poderá chegar. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Haemin Sunim. Já parou para pensar em como enxergamos a realidade que nos cerca e em como isso muda totalmente a nossa noção dela? Se eu te pedir para me mostrar onde a sua mente está, você automaticamente apontaria para a sua própria cabeça. Ao invés de apontar uma árvore
ou apontar para o sol, por exemplo. Claro, afinal, entendemos o limite que existe entre o mundo que nos cerca e o mundo que habita em nós. E entendemos que, apesar da nossa mente estar aqui na Terra, no mundo físico, existe um mundo intangível dentro de nós, um mundo particular. E o que acontece é que, dependendo de como esse nosso mundo interior se encontra, nós temos a tendência de misturar as coisas. E achamos que o mundo à nossa volta está como nós o sentimos, e não como ele de fato é. Olhamos à nossa volta e vemos tudo passando muito rápido, tudo mudando depressa demais. E observamos as coisas acontecendo em uma velocidade que é quase impossível de acompanhar. E eu te pergunto, o mundo está acelerado assim? Ou é a nossa própria mente que se encontra nessa agitação? Observamos as pessoas e ficamos incomodados com a forma irritante com que todos parecem nos julgar o tempo todo. E parecem ter opiniões sobre tudo em nós, desde a nossa aparência às nossas escolhas de vida. E eu te pergunto novamente, todos à nossa volta têm esse forte olhar de julgamento? Ou apenas a nossa mente se apressa para julgar tudo e todos? O nosso olhar cria o mundo ao nosso redor, e o nosso interior interfere de forma direta em nosso olhar. Imagine que a nossa mente seja como um espelho que reflete a realidade, mas esse espelho pode ficar embaçado ou distorcido, dependendo do estado interior em que nos encontramos. Quando estamos agitados, ansiosos ou estressados, o mundo ao nosso redor parece agitado também. Nossa mente projeta suas próprias preocupações e inquietações na realidade externa, fazendo-nos acreditar que tudo está acelerado e caótico. E é por isso que precisamos aprender a desacelerar a mente, encontrar momentos de descanso interior e cultivar a calma e a serenidade. Quando conseguimos acalmar nossa mente, o mundo à nossa volta também parece desacelerar. Isso não significa que os acontecimentos externos mudem, mas sim que a nossa percepção e resposta a eles se transformam. Ao olhar para as pessoas ao nosso redor, percebemos como temos a tendência de interpretar suas ações e palavras com base em nosso próprio mundo interior. Se estamos nos sentindo inseguros, podemos interpretar os olhares alheios como julgamentos negativos, mesmo que não seja o caso. Nossa mente pode criar histórias que alimentam nossas inseguranças e medos. Portanto, o convite de hoje é olhar para dentro, para o nosso mundo particular, e compreender como nossos pensamentos e emoções moldam nossa visão do mundo externo. Quando desenvolvemos a capacidade de acalmar nossa mente, praticando a atenção plena e a introspecção, somos capazes de observar os acontecimentos externos com mais clareza e objetividade. É essencial separar o que é fruto de nossa percepção condicionada e do que é a realidade objetiva. À medida que aprendemos a desacelerar a mente, podemos apreciar a beleza da simplicidade da vida e perceber as coisas que normalmente passariam despercebidas por nós. Busque a paz interior, permitindo que a mente descanse e encontre um espaço de tranquilidade. Dessa forma, nossa visão do mundo se torna mais límpida e verdadeira, e as interações com os outros se tornam mais autênticas e compassivas. O processo de autoconhecimento é um caminho contínuo de crescimento e descobertas, e ao explorar nosso mundo interior, somos capazes de encontrar
uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Lembre-se de que a busca pela serenidade e pela compreensão é um processo gradual, onde cada passo em direção ao autoconhecimento é valioso e transformador. Mantenha-se firme na sua jornada de crescimento, pois ela é única e repleta de possibilidades. Depois de termos perdido tanto tempo com coisas superficiais e desnecessárias, chega um momento da nossa vida em que dizemos a nós mesmos: chega. Agora eu quero viver e reconhecer o essencial, o real e tudo aquilo de mais puro e precioso que me cerca. E como é difícil esse despertar, pois tudo à nossa volta nos convida para a direção oposta. Parece que querem nos ver distraídos, anestesiados e desconectados. Mas ainda bem que percebemos isso a tempo. E agora podemos dar esse passo consciente em direção a esse despertar, para uma vida com mais significado e profundidade. Tem uma frase do autor Josh Billings que diz assim: na vida, o verdadeiro valor reside na capacidade de reconhecer e apreciar o que realmente importa, pois são essas preciosidades que enriquecem a nossa jornada. Você já percebeu como as coisas mais preciosas às vezes escapam do nosso olhar com uma facilidade impressionante? Cada pequeno detalhe do nosso dia a dia está preenchido com uma infinidade de sentimentos, significados e oportunidades de crescimento. No entanto, é comum nos perdermos em meio às distrações e correrias da vida moderna, deixando escapar o verdadeiro valor desses momentos. Mas o despertar para o essencial é possível e necessário. Ao tomar consciência desse padrão que nos afasta do que realmente importa, podemos redirecionar nosso foco e atenção para aquilo que é genuíno e valioso. É como se abríssemos os olhos para enxergar a beleza que sempre esteve ao nosso redor, mas que por vezes não notávamos. Existem coisas que nos afetam, como algumas situações incômodas, a opinião de algumas pessoas, principalmente daquelas que mais amamos, discussões que temos com essas mesmas pessoas, a nossa vida financeira e a atual situação que ela se encontra, o nosso passado, o nosso receio em relação ao futuro, enfim, tudo isso nos afeta e de fato é inevitável sermos afetados por essas coisas. Mas pense bem e seja sincero consigo mesmo nesse momento e reflita sobre como nem tudo o que te afeta é de fato importante ou relevante. Por exemplo, hoje em dia vemos pessoas perdendo noites de sono e perdendo a paz pelo simples fato de que, ao postarem algo nas suas redes sociais, elas percebem que determinada pessoa não deixou o seu like, a sua curtida. E aí ela pensa: por que essa pessoa não curtiu a minha foto? Será que eu fiz algo de errado? Aposto que ela está com inveja de mim. Esses e outros pensamentos ocupam a cabeça de algumas pessoas por horas, às vezes até por dias. E eu te pergunto, isso é essencial? Temos que avaliar de forma minuciosa a nossa mente, para verificarmos quanto tempo e quanta energia perdemos com tudo aquilo que não é essencial, com aquilo que não produz vida, não produz alegria em nós. E a partir disso, podemos iniciar um processo de despertamento, onde entendemos que os olhos do nosso coração estão fechados e nós precisamos abri-los.
Afinal, é como diz aquela ilustra frase presente no famoso livro O Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E sim, eu sei, a jornada do despertar não é fácil. O mundo ao nosso redor muitas vezes parece conspirar para nos manter distraídos e alienados, como se quisesse nos afastar da nossa verdadeira essência e da verdadeira essência da vida. Porém, ao percebermos essa influência, ganhamos força para resistir e seguir em busca de uma vida mais significativa e profunda. Por isso, esteja atento ao que te cerca. Identifique aquilo que te ajuda em seu processo de despertar. E também tudo aquilo que te impede. Tudo aquilo que parece tapar os olhos do seu coração e te cega para o que verdadeiramente é essencial em sua vida. E comece, a partir disso, a viver de forma mais profunda e conectada consigo mesmo e com todos aqueles que estão ao seu redor. Você verá que, ao se observar mais e ao fazer esse esforço extra para não cair no erro de viver no piloto automático, muitas portas vão se abrir para você. E você experimentará um senso de propósito e alegria que você nunca experimentou antes. Não feche os olhos do seu coração. Pelo contrário, abrace a luz do despertar. Ao reconhecer o essencial e deixar de lado o que não agrega valor, você encontrará uma nova perspectiva de vida, repleta de significado e propósito. Aprecie cada momento, valorize o que é genuíno e permita-se viver uma existência mais autêntica e conectada com o que realmente importa. Seja bem-vindo, bem-vinda à jornada do despertar, onde a verdadeira essência da vida se revela aos olhos do coração. Viva intensamente, consciente e pleno. E lembre-se, o caminho para uma vida mais rica e profunda começa com um primeiro passo. Abrace o despertar e permita-se viver uma vida de valor e significado. Não seja alguém superficial. Você já teve a experiência de entrar em uma piscina achando que ela era profunda e espaçosa, mas logo que caiu na água, teve até que dobrar os joelhos, de tão rasa que essa piscina era? Então, às vezes nós entramos em algumas conversas com determinadas pessoas que nos dão essa mesma sensação de superficialidade e as nossas expectativas são quebradas. Por isso, precisamos mudar essa situação e devemos ser a mudança que queremos ver ao nosso redor. Seja uma pessoa profunda. Se conecte com os momentos e com as pessoas de verdade. Esteja presente e não distraído com o passado ou com o futuro. Para ser uma pessoa profunda, se permita enxergar a profundidade de cada momento que você vive. Quando uma pessoa quer se tornar profunda, uma das maiores dificuldades que ela enfrenta é a de conseguir prosseguir nessa jornada, sem ter o devido reconhecimento. Infelizmente, a maioria de nós está em busca do reconhecimento dos outros, ao invés de estarmos verdadeiramente buscando por uma mudança interna. Não agir mais de forma superficial, com o intuito de ser elogiado, aplaudido ou de se destacar, é, na realidade, uma das coisas mais superficiais que existem. Não busque por destaque, busque pela verdadeira calma e sabedoria da mente. Busque pelo pensamento brando e nítido, e assim você já estará alguns passos mais próximo de se tornar alguém profundo. Não tente impressionar ninguém com seu jeito de ser.
e apenas busque verificar a autenticidade entre as suas ações, suas falas e seus pensamentos, com as suas verdadeiras intenções. E dessa maneira, você estará vivendo de forma transparente e sincera. Para não ser alguém superficial, é preciso que nos conectemos verdadeiramente com os nossos sentimentos, pois assim seremos capazes de os expressarmos. E ao os expressarmos, nós conseguimos nos relacionar com o sentimento dos outros também. Vá fundo em suas emoções e depois vá mais fundo ainda. Veja como essas emoções afetam você e aqueles que estão ao seu redor. E depois disso, vá ainda mais fundo e adentre a raiz de cada uma dessas emoções. Veja elas de perto e observe o que você pode fazer em relação a cada uma delas. E depois, identifique se são emoções boas ou ruins. Mas existem emoções boas ou ruins? Ou será que boas ou ruins são as nossas intenções por trás de cada emoção que sentimos? É algo válido a se pensar, e é um bom caminho para darmos o primeiro passo. E siga assim, dessa maneira. Vá fundo na parte mais intrínseca do seu ser e faça esse caminho e essa jornada sempre que puder. Com o passar do tempo, você vai se tornando sensível aos sentimentos humanos, daquelas pessoas que te cercam, e conseguirá falar com eles com toda a humildade, com toda a mansidão e sabedoria. Ao invés de comunicar simples ideias, você estará compartilhando a sua essência e estará falando de coração para coração. Ao trilhar o caminho de se tornar alguém profundo, você começa a enxergar uma oportunidade de aprendizado e sabedoria em cada dia, em cada situação e em cada conversa que você tem no seu dia a dia. Entenda que, para os ouvidos atentos, cada fala pode se tornar um conselho, tanto do que fazer quanto do que não fazer. Não descarte a possibilidade de aprendizado onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, e seja flexível para entender o que cada momento, cada lugar e cada pessoa tem para te ensinar. Cada novo dia é uma oportunidade de crescer. E cada novo dia é um motivo para sabermos um pouco mais do que sabíamos ontem. Não se esqueça também que existem oportunidades de desaprendermos algo, pois infelizmente carregamos conosco algumas coisas que prejudicam quem está ao nosso redor e a nós mesmos. Tem coisas que precisamos aprender a interromper na nossa vida, para que elas possam parar de nos atingir e atingir a vida dos outros também. E quando tiramos essas coisas do nosso caminho, poderemos estar mais presentes e conectados com o aqui e o agora. Ou seja, seremos cada vez menos superficiais. À medida que nos entregamos a essa jornada de profundidade, descobrimos que a verdadeira riqueza não reside apenas na acumulação de conhecimento, mas na capacidade de aplicar esse conhecimento. Um jardineiro cuidadoso planta sementes de compreensão e tem como colheita a conexão e as flores da empatia. Nós também cultivamos um terreno fértil para que a autenticidade possa florescer. Quando abraçamos a nossa própria jornada interna, estamos também plantando as sementes de mudança nos campos daqueles que nos rodeiam. Cada ato de autenticidade, de conexão verdadeira e de reflexão profunda é como uma gota d'água que rega e provoca mudança, expandindo-se para além de nós mesmos e tocando a vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Portanto, à medida que você se compromete a não ser alguém superficial,
Lembre-se de que essa jornada é um presente que você oferece a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Um presente que se desdobra a cada dia, revelando caminhos antes não percorridos, iluminando cantos escuros da mente e abrindo portas para conexões genuínas. E assim, ao optar por mergulhar mais fundo nas águas da autenticidade e da compreensão, você não somente se torna uma fonte de inspiração, mas também será alguém que desperta a vontade dos outros de se tornarem mais profundos e menos superficiais. Não tenha medo de fracassar. Você já sentiu que estava prestes a alcançar algumas metas da sua vida, mas simplesmente não conseguiu por se sentir paralisado pelo medo de fracassar? Hoje nós vamos falar sobre isso e vamos refletir sobre a maneira como o medo mata os nossos sonhos e o que nós podemos fazer para impedir isso. Sabe quando cometemos uma gafe? Quando fazemos algo que nos envergonha muito? Por exemplo, suponhamos que estamos em um evento de gala, onde tudo é muito luxuoso, e por um descuido deixamos uma taça cair no chão e se quebrar. A partir desse momento, não teremos mais paz para aproveitar aquele evento, pois a nossa mente continuará a repetir que todos naquela festa estão falando disso. E se ouvirmos alguém cochichar, vamos achar que é sobre nós. Se alguém der uma risada, certamente estará rindo da gente. E assim perdemos a noite por conta disso. Sendo que, minutos depois, após o acontecido, ninguém se lembra de que uma taça foi quebrada. Que dirá se lembrarem de quem a quebrou. Esse exemplo é para mostrar que, muitas vezes, nós evitamos o fracasso, porque achamos que todos estão nos observando e que tudo está girando ao nosso redor. Agimos como se todos à nossa volta estivessem contando os nossos fracassos, anotando em um caderno, sendo que somente nós mesmos os contamos. E, infelizmente, nós somos os nossos maiores críticos. Não começar algo novo por medo de fracassar é o mesmo que viver com medo de morrer, ou de não amar por causa do medo de perder. A nossa vida não é feita somente de vitórias. E tudo bem, pois não há ninguém contando os nossos fracassos, a não ser nós mesmos. Você fracassou em alguma coisa, em alguma área? Veja o que deu errado e, se possível, tente novamente. Ou tente algo diferente. Mas não tenha medo de fracassar, pois aqueles que parecem ser implacáveis, aqueles que parecem nunca falhar, na realidade, só não têm coragem de contar as vezes em que eles fracassam. Não deixe que o medo do fracasso te paralise e te impeça de tentar novamente. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. O equilíbrio entre planejar e improvisar. O planejamento é muito importante, mas a felicidade não é planejada, é espontânea, é natural. Por isso, busque sempre o equilíbrio entre o planejamento e a resposta espontânea. Deixe de querer controlar tudo na vida. Em alguns momentos, é necessário deixar as coisas fluírem. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Todos nós temos metas e objetivos na vida. E muitas vezes, para alcançarmos um determinado propósito, nós fazemos um planejamento.
Isso é bom, isso é saudável e isso muitas vezes vai nos fazer alcançar aquilo que temos buscado num prazo menor, com mais eficiência. O planejamento, sem dúvida nenhuma, é essencial para a vida. Por isso, saber especificar cada meta, cada objetivo é necessário para garantir que você está caminhando rumo ao alvo que você determinou. A preparação é fundamental. Estarmos preparados para fazer bem aquilo que queremos é um pré-requisito para alcançarmos o resultado que esperamos. Mas não significa que, ao nos prepararmos e nos planejarmos, o nosso sucesso será garantido. Para alcançarmos os resultados que nos propomos, precisamos também de flexibilidade. Precisamos saber o momento em que será necessário mudar a direção no meio do caminho, para deixarmos para trás aquilo que planejamos e fazermos algo diferente, de acordo com a circunstância, de improvisarmos sempre que for necessário. É importante termos um planejamento, termos uma preparação, mas também devemos estar sempre abertos para deixar as coisas de lado e agirmos conforme as circunstâncias se desenharem ao nosso redor. A improvisação também precisa fazer parte do seu planejamento. Seja qual for o cenário da vida que você estiver passando nesse momento, faça o seu planejamento, organize a sua vida, se prepare, mas também tenha flexibilidade, porque no final o que vai importar realmente são as pessoas. Se você achar que elas precisam de uma reação diferente, se for necessário abrir mão de algumas coisas para que as coisas continuem fluindo na sua vida e na vida de quem você ama, esteja disposto a isso. Todo planejamento, por melhor que seja, em algum momento ele vai ter um furo. E quando isso acontece, entra a sua capacidade de criar, de improvisar. Nós viemos de uma cultura onde nos ensinaram que um bom plano é o suficiente para evitarmos erros e para gerarmos acertos. Mas nós sabemos que muitas vezes as coisas não funcionam dessa forma. Por isso, se as coisas não saíram como você havia planejado, não perca tempo com o problema, mas invista na solução. Seja flexível e não foque apenas no culpado, e sim na melhor alternativa para transformar aquele breve momento de fracasso em um momento de sucesso. Os imprevistos sempre vão bater à nossa porta, em qualquer área da nossa vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Superando a procrastinação. Quantas vezes vamos adiando a conclusão de pequenas tarefas do nosso dia, até que depois de um tempo todas elas se juntam e parecem impossíveis de serem concluídas. Procrastinar é um hábito nocivo que infelizmente muitos de nós têm como estilo de vida. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre crescimento pessoal, saúde mental e bem-estar. Quando se trata de iniciar coisas novas, todos sabemos que dar o primeiro passo é sempre a parte mais difícil, pois o primeiro passo é aquele que nos tira da zona de conforto. E muitas vezes nós não queremos sair dela. Mas algumas coisas exigem um primeiro passo que pode ser desafiador. E eu falo isso me referindo a
coisas grandes, como mudar toda a sua rotina para conseguir trabalhar e estudar, até coisas mais simples, como lavar o rosto logo que se acorda, para de fato você se sentir acordado. O que acontece quando nós procrastinamos, ou seja, quando nós adiamos decisões que já deveríamos ter tomado, é que estamos evitando esse primeiro incômodo, evitando esse primeiro passo. E fazemos isso por tanto tempo que, quando resolvemos dar início, descobrimos que várias coisas estão pendentes. E o que seria o momento de resolvermos uma coisa se torna um momento caótico, onde muitas coisas precisam ser resolvidas de uma só vez, porque nós mesmos deixamos que elas se acumulassem. Precisamos entender que, assim como fazer um bom alongamento, por mais doloroso que possa ser, evita que nos machuquemos durante a execução de uma atividade física, dar o primeiro passo em algo que precisamos começar, evita que fiquemos parados enquanto as nossas pendências se acumulam e se tornam uma grande pendência que parece ser impossível de ser resolvida. Um pequeno incômodo no início evita um grande esforço no final. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão. Seja você mesmo. Você gostaria de viver uma nova fase da sua vida, onde as coisas pesem menos e onde você não se sinta forçando a barra em algumas situações, nem nas suas amizades ou no seu relacionamento amoroso? Escute essa reflexão de hoje. Eu vou te dar dicas de como ser mais autêntico e depender menos da aprovação dos outros. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no nosso canal porque todos os dias, às 18h30, nós postamos uma nova reflexão aqui. Vivemos em uma sociedade onde todos buscam por algo que os surpreenda. Tanto que o tempo todo estamos nos nossos celulares, assistindo vídeos e mais vídeos, esperando que algum deles seja o melhor ou o mais impactante. Nessa busca desenfreada por algo que vá encher os nossos olhos, acabamos acreditando também que temos a obrigação de sermos fascinantes para as pessoas que estão à nossa volta. E acabamos criando uma versão exagerada e falsa de quem nós somos, para tentar impressionar as pessoas. Acaba que nunca é possível sustentar um personagem por muito tempo, e logo nos frustramos, pois de tanto fingir, acabamos nos esquecendo de quem de fato somos, e ainda por cima não conseguimos agradar a ninguém, muito menos a nós mesmos. A necessidade de aprovação alheia faz com que nós projetemos uma versão mentirosa de quem nós somos. Mas existe um jeito de sermos mais autênticos e não necessitarmos desse vício de agradar a todos em prol da nossa imagem. Muitas pessoas dizem que para sermos pessoas notáveis, precisamos de um curso superior. Outros dizem que precisamos de um determinado poder aquisitivo. Alguns acreditam que precisamos de um determinado status de relacionamento. Enfim, todos têm as suas ideias do que uma pessoa notável que faz a diferença deve ter. Mas sabe o que, no fim das contas, uma pessoa precisa para fazer a diferença? Coragem. Somente os corajosos são reais. Vivem de acordo com a sua realidade e não têm vergonha de mostrá-la a ninguém. Os corajosos não precisam fingir
que tem mais dinheiro, mais conhecimento ou mais experiência em alguma coisa, pois eles estão muito ocupados sendo eles mesmos. O que na teoria é muito simples, mas na prática requer ousadia e firmeza. Que eu e você possamos ser assim, que possamos ser pessoas autênticas, que tenham a coragem de serem exatamente quem são, ao invés de viverem fingindo para impressionar os outros. Você poderá perder muitas coisas se for autêntico, mas acredite, se você não for, você perderá tudo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão. Um descanso para a sua mente. A maioria de nós, por motivos diferentes, tem uma rotina agitada, cheia de tarefas, horários e metas a serem cumpridas. E nós vamos vivendo dentro disso sem nos darmos conta de que precisamos de pausas, de descanso e de reflexão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe diariamente os nossos vídeos. Existe uma cultura que tem incentivado a exaustão, alegando que isso é sinal de que você está progredindo, crescendo e evoluindo. Mas esse discurso é nocivo. Algumas pessoas que pregam esse estilo de vida acordam pela manhã com um café preparado por alguém, com alguém cuidando de seus filhos, enquanto ela trabalha em seu aparelho de última geração numa casa com ar-condicionado. É muito simples entender que o mesmo estilo de vida não se aplica a outra pessoa que tiver que pegar 2 ônibus logo cedo pela manhã para trabalhar. E veja bem, eu não estou tirando a credibilidade desse tipo de discurso, mas apenas dizendo que ele se destina a um determinado tipo de pessoas, e não a todas. Precisamos buscar motivação, mas também temos que ser realistas. Caso contrário, a motivação vira um fardo. Você se conhece, você sabe o seu limite, e você precisa entender que está tudo bem ter limites e aprender a respeitá-los. Você não é uma máquina e não precisa tentar ser. Você pode querer trabalhar por 8 horas sem interrupção para fazer o máximo de coisas possíveis? Sim. Você conseguirá? Não. Seu corpo tem necessidades básicas. Você tem fome, sede, vontade de ir ao banheiro, e a sua mente tem necessidades. E uma das principais, e que muitas vezes nós nos negamos a nos conceder, é o descanso. Pausas são necessárias. Precisamos de momentos de lazer, de momentos onde não estamos necessariamente aprendendo algo, ganhando dinheiro ou executando qualquer tipo de tarefa. Seja para conversar com a pessoa que amamos, seja para assistir a um bom filme, ler um bom livro, sair para caminhar ou visitar amigos queridos, precisamos tirar alguns momentos para relaxarmos, sem nos sentirmos culpados por isso e sem ter aquela sensação de que não somos merecedores desse descanso. Isso não significa estar parado sem progredir, pois descansar também é caminhar e evoluir. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Quando tudo não é o bastante. Todos nós já nos sentimos, às vezes, impotentes diante de algumas situações. E também já tivemos a sensação de não sermos merecedores de um determinado cargo que ocupamos, de estarmos em um determinado lugar,
e até o sentimento de não sermos bons o suficiente para uma certa pessoa ou uma determinada pessoa. Existe uma maneira de mudarmos esse pensamento a nosso respeito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, pois ela pode mudar o dia dessa pessoa. A sensação de não ser suficiente é uma coisa que destrói a nossa autoestima e muitas vezes nos faz ficar paralisados em todas as áreas da nossa vida. Isso acontece porque uma coisa está ligada à outra. E infelizmente, quando esse tipo de pensamento se torna recorrente, nada parece funcionar na nossa vida. Temos medo de começar coisas novas, pois não nos consideramos capazes de fazer determinada coisa e às vezes não nos sentimos aptos, nem mesmo para realizar as tarefas que já fazemos todos os dias. Dentro do relacionamento, esse tipo de pensamento atinge de uma forma direta, pois ficamos nos colocando para baixo, dizemos que não somos bons o suficiente para a pessoa que está conosco. E algumas pessoas, de fato, sugerem até terminar o relacionamento, alegando que aquela pessoa merece algo melhor. A insuficiência começa quando pensamos que precisamos superar alguém, pois existe alguém que seja melhor do que nós, sendo que não, ninguém é melhor do que ninguém. E a única pessoa que precisamos superar é o nosso eu do passado, pois evoluímos para sermos melhores do que fomos ontem. Nos sentimos insuficientes também por acharmos que não temos tudo o que o outro procura em alguém. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Você tem tudo aquilo que procura em si mesmo? Porque no fim do dia, é você consigo mesmo. E às vezes buscamos ser o suficiente para outros, sem nos darmos conta que precisamos ser suficiente somente para nós. Pois isso nos trará uma boa saúde mental, da qual, sem ela, não podemos fazer nada. Entenda uma coisa, de fato, nenhum de nós é totalmente suficiente. Isso se deve ao fato de que todos nós ultrapassamos algumas linhas, mas ficamos atrás de algumas delas também. Ou seja, suficiência é um conceito muito pequeno perto de tudo aquilo que nós somos. Olhe para dentro de si com generosidade, pois o seu cérebro recebe as suas próprias críticas, como se viessem de outra pessoa, na mesma intensidade, ou seja, ele também receberá os seus elogios da mesma forma. Trate-se com carinho e esse será o primeiro grande passo para você começar uma nova vida. Eu sou Edivaldo Oliveira, esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.